Olá, eu me chamo Roselene e irei apresentar o trabalho intitulado Enfoque CTSA e Formação Inicial de Professores, um olhar para o projeto pedagógico dos cursos de licenciatura em Química das instituições públicas de ensino superior do Paraná. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Neide Maria Michelin Chiuranes. Bom, constantemente a sociedade é influenciada pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Esse desenvolvimento está em tudo à nossa volta, o que nos aponta a necessidade de se reconhecer, problematizar, questionar e avaliar as influências que envolvem tal desenvolvimento, bem como as implicações negativas e positivas que dele decorrem. Nesse sentido, o enfoque CTSA são as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, o enfoque CTSA, no âmbito educacional, se direciona, dentre alguns de seus objetivos, à formação para a cidadania crítica, que promova a alfabetização científica e tecnológica dos estudantes, bem como que estes sejam capazes de participarem democraticamente de processos decisórios, envolvendo questões científicas e tecnológicas, tendo como foco a responsabilidade individual, coletiva, ambiental, o bem comum. Esta se constitui, inclusive, como algumas das finalidades do ensino de ciências. No entanto, como atingi-los se os professores não forem preparados para tal, se não tiverem subsídios para isso? Assim, compreendendo que os documentos normativos e, dentre estes, os projetos pedagógicos de curso, regem a formação inicial dos futuros professores, apresentamos nossa questão de pesquisa. Como o enfoque CTSA tem sido contemplado nos currículos das licenciaturas em Química das instituições públicas de ensino superior no estado do Paraná, e apresentamos então nosso objetivo geral. Compreender a articulação entre o enfoque CTSA na formação inicial de professores de Química e a alfabetização científica e tecnológica e compreensão da natureza da ciência. A presente pesquisa é de natureza qualitativa com desenvolvimento de um estudo documental. Qualitativa porque busca compreender os significados que se apresentam nos documentos analisados. Documental porque nosso material empírico se constitui em documentos, os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Química das instituições públicas localizadas no estado do Paraná. O corpus analítico de nossa pesquisa é composto por 21 projetos pedagógicos de curso, sendo 6 deles de instituições federais e 15 de instituições estaduais. É importante sinalizar que este trabalho é um recorte dos resultados da minha dissertação de mestrado. Bom, para análise dos dados, nós utilizamos a análise textual discursiva de Moraes e Gagliasi, de modo que essa constitui-se em três principais etapas, sendo a unitarização, que é o momento em que nós realizamos a desmontagem dos textos, a identificação das unidades de significado, bem como a codificação. Essa codificação pode ser verificada aí nos slides. Uma segunda etapa é a categorização, em que nós aproximamos, então, as unidades de significado identificadas e as agrupamos em categorias, chamadas categorias iniciais. Depois, reorganizamos essas categorias, aproximamos e reorganizamos essas categorias iniciais, o que originou, então, as nossas categorias intermediárias, e da reorganização, reestruturação das categorias intermediárias, nós obtivemos as categorias finais. E é importante mencionar que nesse processo, desde a unitarização até chegar nas categorias finais, nós fomos elaborando parágrafos descritivos explicativos que já constituem-se um anúncio da construção do nosso metatexto, que é o nosso texto de análise apresentado, então, na terceira etapa da captação do novo emergente. Esse metatexto ele é constituído justamente da articulação entre as unidades de significado e categorias, com o referencial teórico e ainda com as compreensões da pesquisadora. E esse processo, essas 3 etapas, então, constituem um processo auto-organizado, que nos direciona às compreensões do objeto investigado e o despontar de novos horizontes, novos direcionamentos, novos questionamentos. Em relação aos nossos resultados e discussão, nós apresentamos, então, nesse estudo,
um dos nossos metatextos que constitui-se uma das categorias finais, intitulada Formação Direcionada ao Enfoque CTSA e suas relações com a alfabetização científica e tecnológica e compreensão acerca da natureza da ciência. Um primeiro ponto a se mencionar é que a alfabetização científica e tecnológica constitui-se uma das finalidades do Enfoque CTS, bem como a formação para a cidadania direcionada para a participação em processos decisórios envolvendo questões tecnocientíficas e sociais, e que esse estudante cidadão, seja capaz de compreender, né, a natureza da ciência. E nesse sentido, nós trazemos o seguinte excerto que corrobora com esses aspectos mencionados. Né? Esse excerto foi extraído de um dos documentos da IFLQ 18.12, em que ela sinaliza, né, em que é sinalizado a necessidade de se favorecer uma formação humana e cidadã, né, que também deve estar presente nos componentes curriculares, que, além de discutir implicações da química sobre a tecnologia, a sociedade, o ambiente, a economia, e também é interessante que esse documento ressalta que a alfabetização científica ela é um meio de promover a cidadania e a tomada de decisão. Além disso, a alfabetização científica e tecnológica se apresenta nesses documentos como conteúdo específico. E a exemplo disso, nós trazemos nesse excerto 2 componentes curriculares em que a alfabetização científica e tecnológica encontra-se enquanto componente específico, bem como em articulação ali com o enfoque CTS e CTSA. Nesse sentido, da análise dos documentos, nós percebemos a necessidade de promover o aprofundamento de questões referentes à formação epistemológica dos professores, uma vez que a concepção que o professor tem de ciência pode influenciar, implícito ou explicitamente, a forma como ele ensina ciências no contexto da sala de aula. E isso pode representar obstáculos para a compreensão da ciência, da educação em ciência e do próprio processo de ensino e aprendizagem das ciências. E é importante mencionar que nos documentos analisados nós verificamos que eles explicitam, né, a compreensão de se promover, né, da necessidade de se promover uma formação de professores de química que compreendam a natureza da ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico, o fazer científico enquanto uma construção humana, histórica, destituída de neutralidade, passível de ser transformada, considerando que ao mesmo tempo em que a ciência e a tecnologia influenciam, elas também sofrem influências, elas são influenciadas. Aspecto que pode ser, inclusive, evidenciado no excerto que eu apresento aí no slide para vocês, que corrobora justamente com isso que eu acabo de mencionar. Em relação às compreensões tecidas nesse caminhar, apresento como argumento, né, que da análise desses documentos se verifica a importância que eles sinalizam, né, para a importância de se formar um profissional para além dos conhecimentos técnicos referentes à sua profissão. Além disso, nós verificamos que os elementos discutidos nesse trabalho, né, trazidos aqui, eles encontram-se exclusivamente em componentes curriculares pedagógicos, o que nos direciona à necessidade destes elementos envolvendo a alfabetização científica e tecnológica, a compreensão da natureza da ciência, do enfoque CTSA, também estarem incorporados em componentes específicos da química, bem como na dimensão do currículo real, que é o contexto da prática do professor, dos professores formadores, né? Aqui apresento algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Nossos agradecimentos ao PCM, à CAPES, que financiou a nossa pesquisa. Deixo o meu contato. Obrigada pela atenção.